Você quer aprender a desenhar? Aprender as técnicas de construir os personagens dos mangás e dos animes? Segue essa dica aqui que você vai aprender através de um dos melhores cursos que a internet pode oferecer para você. É o método FanArt 2.0. Com ele vocês vão aprender a desenhar os personagens, os favoritos de vocês em apenas 7 dias, mesmo se você não souber nada de desenho. O curso ele é 100% online. Você pode assistir ele de qualquer lugar, a qualquer hora, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, aonde você quiser. Ele tem 35 videoaulas compostas por aulas práticas, bem objetivas e com exercícios que vão te ajudar a entender melhor a construção destes personagens com técnicas muito práticas, muito bacanas. E o acesso ao site, ele é vitalício. Uma vez que você está matriculado, você pode continuar acessando quantas vezes você quiser para você continuar revisitando os exercícios que você começou. E ele fica liberado 24 horas por dia para você poder utilizar o momento que você quiser. E você acha que é só isso? Além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, o curso ainda disponibiliza para vocês 3 bônus super importantes e interessantes para a sua evolução durante o seu aprendizado. E aí, o que é que você está esperando? Acesse o link agora que está aqui na descrição do Método FanArt 2.0 e comece já o curso que vai mudar a sua vida e você finalmente vai conseguir realizar o seu sonho de ser um grande desenhista de mangá e de anime. Ei galera que está me assistindo, meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje, conforme prometido, nós vamos falar de nostalgia geek. E a nossa ilustre presença na nossa entrevista de hoje é o professor Wagner Santos, que vai trazer um pouco da sua paixão pelo mundo geek, com algumas referências históricas ao longo do percurso. É uma entrevista muito interessante. Tem alguns elementos muito importantes que compõem bastante as bases da nossa história geek e, essencialmente, dentro desse assunto, nós discutiremos o cinema, as trilhas sonoras e os cinemas na cidade de São Paulo. Uma entrevista bem bacana, bem gostosa e vocês vão curtir bastante. Então, galera, não se esqueça aí, para dar aquela força antes aqui pra gente, de se inscrever no canal, de clicar no like, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos, porque o assunto tá super bacana. Beleza? Então, sem mais conversa, bora para a entrevista. Então, com vocês, professor Wagner Santos. Fala, galera! Como eu havia prometido para vocês, hoje é dia de nostalgia e eu tô trazendo aqui um convidado mais que especial, que é o professor Wagner Santos, formado em Ciências Sociais, apaixonado por história, por cinema, por trilhas sonoras e com uma alma geek em chamas todos os dias. Professor Wagner, seja muitíssimo bem-vindo, é uma honra ter a sua presença aqui com a gente. Obrigado, Alexandre, muito obrigado pelo convite, eu estou muito contente de estar aqui com você mesmo. Muito bem. Professor Wagner, a gente teve aí muitos momentos que a gente conversou de coisas que a gente ama, né? Aliás, a gente é apaixonado por cinema, né? Vou direto ao ponto. O filme que te deixa geek 100%. Ah, pergunta difícil, rapaz. Sabia. São muitos, né? Eu tenho uma paixão pela trilogia De Volta para o Futuro. Nossa. Né? Eu adoro todos os 3 filmes, acho que os 3 filmes são maravilhosos, são muito bons, adoro aqueles nós que dão no meio, que você tem que parar para pensar se daria certo mesmo, se não daria, enfim, né? Um outro que também eu sonho ser aquele personagem, é o Curtindo a Vida Doidado. Ah, o Ferris Bueller. Meu sonho era ter sido o Ferris Bueller. Meu sonho era ter sido o Ferris Bueller. E eu não fui. Sei lá, tem tantos, né? Os Caçadores da Arca Perdida. Nossa, também gosto muito de Indiana Jones. Pra mim é demais. Tem um que as pessoas às vezes não dão muito valor pra ele, que é o Poltergeist, o original. Nossa, de 82. O primeiro, né? O primeiro,
O remake eu achei legalzinho e tal, mas não tem a mesma graça que não tem a mesma essência, né? Exatamente. Esses aí são alguns que me lembro, assim, sem falar no Guerra nas Estrelas, que é meio, né, comum, né? Quem que não, né, gosta de filme, gosta de cinema, não dá um... não tem como também, né? Mas deixa muito na cara, né? Tem outros, mais antigos, dos Hitchcock, enfim, que eu adoro os filmes do Hitchcock também. Adoro os clássicos da Disney. Crianção, não, é muito legal. Exatamente, eu acho que em termos de animação, de qualidade de animação, é muito bom. Já que você falou, o enredo e tudo mais. Já que você falou que você gosta das animações da Disney, eu vou te cutucar agora. As animações clássicas versus as adaptações em CGI que estão sendo colocadas agora. Algumas com atores reais misturados com efeitos especiais com animação, né? Versus as que são clássicas. É tipo assim, já vou até mexer, que eu sei que tem uma que se é apaixonado, já vou cutucar bem nela, cara. Mulan, que não vai ter o Mushu. E aí? Então, gente, olha, eu acho muito interessante essa questão de fazer filmes, esses filmes mais novos, com essa versão CGI e tudo mais e tal, mas o encanto da animação original é perdido, né? A gente já conhece a história, já conhece os personagens, já tem aquela paixão, aquela predileção pelos personagens. Então, no caso da Mulan, então, nem se fala. Se tirar o Mushu, né? Você pegar, tirar o Chanil, parece que vai mudar bastante a história, né? Pelo menos foi o que eu ouvi falar, né? A gente não saiu ainda, fica meio na incerteza. Mas eu acho muito complicado, sabe? O grau de detalhamento da Mulan, sabe aquela questão toda dos traços mesmo, que remetem à China, né? A Disney sempre teve essa preocupação, que eu acho muito legal nas animações dela, que é de ter esse cuidado, esse detalhamento. Então você pega o Corcunda de Notre Dame, a catedral, ela é praticamente igual à original, à catedral, né? Você pega a Bela Adormecida, como ela se passa naquele período medieval, do gótico, as figuras são alongadas, né? Mulan, a questão daquela pintura chinesa, aquele desenho, você é da área, você entende melhor que eu, né? Aquele detalhamento todo inspirado na cultura chinesa, né? Eu acho que isso aí não tem como ser mantido. Né? Não tem como ser mantido numa versão com pessoas reais e tudo mais. O único que eu gostei, até mais do que o original, foi Mowgli. O Mowgli ficou bacana demais, né, cara? O Mowgli ficou muito bom. Na minha opinião, acho que de todas as adaptações foi a melhor. Rei Leão, você gostou? Gostei, achei legal, bacana e tal, mas é a mesma coisa. Eu sinto falta. Pode ser aquela questão de saudosismo e tal, mas porque, por exemplo, aquela abertura do Rei Leão, pra mim, é um espetáculo, né? É uma obra de arte aquilo. Né? Pensar que aquilo ali tem todo um trabalho, não sei o que lá, que também tem no computador, é claro que tem. A gente sabe que existe essa preocupação toda e tal. Mas eu não sei, eu acho que porque eu gosto de pintura, de desenho e tal, então eu acho que perde um pouco. Cara, eu acho bacana porque, assim, é uma discussão muito longa na internet depois que os filmes foram adaptados em live action, né? Essa é a forma que a gente chama, né? Por exemplo, a discussão que foi colocada na época que estreou o Rei Leão foi que aquilo era nada mais, nada menos do que um episódio da National Geographic. O pessoal também força, né? Não, o pessoal senta porrada. Não Dá uma nem... forçada ali, né? O pessoal força, cara. O pessoal força mesmo. Mas até falando da temática que a gente começou a conversar aqui, uma das coisas que eu acho sensacional no universo do Rei Leão, como a gente estava falando dele, é a trilha sonora. Sim, a trilha sonora é demais, né? A trilha sonora do Rei Leão foi lapidada, cada uma para cada cena, lapidada especificamente para aquela cena. E é lindo, cara. É lindo. É lindo. É linda, linda, linda. A trilha corresponde, assim, ela responde ao filme e o filme responde a ela, né?
é o exemplo clássico da trilha sonora, assim, que foi feita, foi imaginada, pensada, estruturada para aquele contexto. Exato. Né? Eu acho que é demais. Como eu falei, a questão da abertura, com aquela música arrepia. Até hoje eu assisto e me arrepio. Eu fico arrepiado de ver aquela música, aquela cena e tudo mais. E depois o enredo todo, é claro, né, que também segue adiante. Né? Mas quando a Nala e o Simba cantam Quando eu crescer, eu quero ser rei lá. Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo. Eu nunca vi um rei leão sem juba e sem pé. A juba que eu vou ter, vai ver, será de arrasar. Aquilo é demais, gente. Ele entra no mundo infantil mesmo das crianças, né? Sim. Você liga, até os traços mudam, o colorido muda, né? Porque é o mundinho deles. Né? E a música atende a isso. Né? Enfim, ele é demais mesmo. E é outra questão que a Disney sempre se esmerou, né? A questão da trilha sonora. Eu acho que, como você falou o exemplo da Mulan, ela não tem músicas assim tão marcantes, cantadas. Mas se você pegar a trilha sonora incidental dela, é linda. Aquele momento em que os Hunos estão descendo a montanha, que a Mulan solta lá o foguete, tem avalanche e tudo mais. Mas se você parar para escutar aquele momento ali, é demais. Aquilo dá um sentido para a cena, né? Sabe? Fica acentua. épico, né, cara? É épico. Nossa, esses despertar que uma trilha sonora trazem pra gente numa sessão de cinema são especiais, né, cara? São. Bom, você sabe que eu sou apaixonado por quadrinhos, né? Sim. E você começou a falar de trilha, já me arrepiou aqui, cara. Me veio à mente, agora esse é contemporâneo, tá? Me veio à mente os portais na batalha contra o Thanos se abrindo, aqueles tambores batendo assim, e o capitão coloca a mão aqui no comunicador, que a gente nunca viu o comunicador, né? A gente sabe que tá ali, mas ele só põe a mão, ninguém nunca vê, né, o comunicador. E aí o Falcão fala, à sua esquerda, já fazendo o easter egg do Capitão América contra o Soldado Invernal, que eles estão correndo lá no Capitólio, né, fazendo Cooper no Capitólio, e cada vez que o Capitão passa pelo lado dele, ele fala, olha à sua esquerda, e aí fica aquilo lá, né? Ele fala a mesma coisa quando ele volta depois do estalo reverso, né? E quando a trilha sonora entra, depois que ele fala isso, aquela primeira fagulha de circular que o Doutor Estranho faz pra abrir os portais assim. On your left. E ela começa a expandir. Aí sai o T'Challa, a Okoye e a Shuri. Os três saem de Wakanda depois de retomar, né? Depois de voltar à vida depois do estalo. E aquela trilha. Cara, foi uma lágrima após a outra. Porque assim, eu voltei na época dos meus quadrinhos, cara. É como se eu tivesse com as páginas abertas ali na minha mão e eu falei, essa é a magia do cinema, né, Ale? E a trilha me levou para aquilo, cara. O ambiente todo. Ótimo, o ambiente Agora, todo. uma coisa que eu achei interessante, sabe o que é, Ale? É que uma coisa que eu senti falta, na verdade. Eu até já li a respeito depois em algum momento aí. É que para os Vingadores, para a turma toda, né, dos Vingadores e nesse universo Marvel todo aí, é interessante porque faltou uma trilha, um tema, uma música tema.
Sabe aquela coisa? Porque você fala assim, ó, se você tá assistindo, se alguém toca perto de você a música do Tubarão, Você sabe o que é? você sabe que é do Tubarão. Você já dá até aquele, fala assim, putz, aquele peixe gigantesco vai vir me devorar. Pronto, tô perdido. Se coloca lá, como você citou, o Superman, do Christopher Reeve, Nossa. né? John Coloca Williams. aquela marcha que tem. Então, faltou um John Williams. Pra essa... Porque não tem uma marca musical. A trilha sonora claro, é linda, né? Acompanha toda a história e tudo mais, como tem que ser mesmo. Uhum. Mas faltou essa questão. Você não tem um tema. Assim, olha, é o tema dos Vingadores. Ou então, sabe, uma variante pro Capitão América, outra variante pro Thor, enfim. Mas que tem aquela cara. Uhum. Isso aqui é do universo Marvel. Entendi. E isso eu achei que foi uma questão que foi uma falha. Não foi uma falha porque é muito boa a saga inteira, né? Não tá falando que isso aí estraga, não estraga, mas podia ter. Né? Eles têm uma coisa. Eles não é bem um jingle, né? Não sei se eu pode considerar um jingle, mas um estalinho, né? De música. Aquele tan, 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 tan. Não tô te ouvindo agora. Tá ouvindo? Agora, tá ouvindo? Voltou? Tá me ouvindo? E agora? Tá ouvindo agora? Não? Pera aí. Era só um pouquinho, deixa eu mexer. Não estou ouvindo nada. Pera aí. E agora? Agora? Nada? Pera aí. Que a gente resolve esses problemas técnicos. Celular. Aguenta aí. Pera aí. Tô aqui falando com você. Fica tranquilo que eu já tô arrumando aqui. Ao vivo não. Isso aqui é gravação, galera. Com a turma aí. Peraí. Tô aqui falando com você. Fica tranquilo. E agora? Tá ouvindo? Agora sim. Falando com você. Ah, legal. É conexão. Oh, beleza, viu? É sempre esse probleminha, né? Quem sabe faz ao vivo. Ai, legal. Então, e eu tava falando aquela hora que o tema dos Vingadores, eles têm não é bem um jingle. Não sei se você pode considerar jingle um trecho só instrumental. Que é aquele tan 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 tan. Sim. Aquela entradinha, né? É o leitmotiv que se fala, acho que no cinema. Eu não tenho muita certeza que não sou da área, mas se não me engano é o leitmotiv, né? Que é aquilo que remete a alguma coisa, assim, algum... isso daí é uma marca. É verdade. Mas não é um tema, né? Uma música que tá... Se eu fosse pôr uma trilha pros Vingadores, ia ser aquela dos portais, cara. Nossa. Meu Deus do céu, aquilo ali é épico demais. Falando em épico, vamos falar de mais nostalgias aí. Tem alguns filmes que têm trilhas emblemáticas, apesar delas não serem assim, até um tanto quanto abstratas, mas eu acho bacana porque elas traduzem muito do filme. Por exemplo, lembra do Enigma do Outro Mundo? Lembro do filme, sim. Com Kurt Russell? Kurt Russell. Então, a trilha... Como é que eu vou considerar aquilo como trilha, cara? Parece... É como se você tivesse naquela tecla mais pesada do piano, não sei nem partitura musical, mas é aquela mais profunda. A trilha é aquilo lá o tempo todo. É tum, 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 tum. Só não sai daquilo. E você olha para aquele ambiente da Antártida, não tem nada. Desolador, né? Não tem nada. É você, aqueles caras e uma criatura que assimila você e te devora. Você tá louco. Mas tem algumas são as escolhas dos diretores, né? Por exemplo, um outro exemplo também que é desse tipo, que você fala assim, não tem trilha, o filme não tem trilha, mas
de certa forma tem. É Os Pássaros, do Hitchcock. Nossa! Os pássaros, ele optou por fazer o quê? Só aquele som das aves. Então, vira e mexe, você escuta o som das aves. Uhum. Não tem uma música que conduz a história, não sei o que lá, tal. Mas tem sempre o som de alguma ave, algum pássaro, às vezes um corvo, às vezes uma gaivota, que são sons que ele tira, que foram produzidos, né? Não são da natureza, né? Não Remetem são àquilo, os animais né? em si. Mas você fica aquela coisa constante, aquela tensão constante que eles estão por aí. Né? Que é exatamente para criar esse clima, né? De, tão perdido. E uma trilha que eu tenho certeza que, bom, você já citou logo no começo da nossa conversa, é a clássica do De Volta para o Futuro. Ah, demais, né? É lindo aquilo. Adoro também. Essa aí é uma marca também do filme, acaba sendo uma marca também da trilogia, né? É uma pena que eu não vou poder colocar aqui no vídeo muito da trilha, até porque o YouTube tem um problema sério aqui com direitos autorais, né? Mas alguns segundos eu posso colocar. Não, agora eu não consigo, mas na hora que eu for mandar pra gente postar, eu coloco aqui. Mas, cara, é demais. Essa trilha é sensacional. Aliás, o John Williams, ele tem um faro, né, cara? Não, o John Williams, ele, pra mim, ele é demais. É bom demais mesmo, né? Ele, tem o Jerry Goldsmith também, que é muito legal, mas eu gosto mais do John Williams. O Jerry Goldsmith é que fez a trilha do Poltergeist. Que eu tenho o disco, o LP ainda, hein? Nossa! Tanto quanto antigo. Que de ouvir, você fica se borrando de medo, meu. Nossa. Porque você é construído aquele clima de terror, de suspense, de tudo misturado, e você fica tenso, quer dizer, tenso não porque é gostoso de ouvir, é claro, né, mas você fica, sabe, ainda mais talvez seja porque eu me lembro muito das cenas do filme, porque eu assisti o filme 13 vezes no cinema. Nossa. Eu fui no cinema 13 vezes pra assistir esse bendito esse filme. Então, e sem falar que eu assisti depois, que eu tenho DVD, etc, né? Então, me remete muito. Mas, voltando pro John Williams, assim, clássico em cima de clássico, né? Você pega Guerra nas Estrelas, Tubarão, ET, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, os Indiana Jones, enfim... você vai Superman e outros aí que tem, né, pra falar. E assim, eu acho que ele tem uma qualidade, né, tanto do ponto de vista instrumental, musical, quanto uma sensibilidade também muito grande de pegar o âmago do filme, né? Sim. Do ET, por exemplo, né, a hora que eles vão partir, eles saem voando de bicicleta lá, você vai junto com eles. Né? Porque você tá vendo a cena ali e a música vai, ela te leva. Nossa, que aquilo é lindo, então né, gente, aquilo ali é difícil você conseguir refazer, né? Sabe, encontrar em qualquer hora, em qualquer filme por aí. Cara, eu acho que John Williams é singular. É demais. Né? É singular. O nome da vez na contemporaneidade é o Alan Silvestre. Ele é que faz... ele trabalha muito com a Disney, né? Faz muita coisa com a Disney. Tem algumas coisas com a Marvel também que ele faz. Ele é muito bom. Mas ele bebe da fonte do John Williams. A gente percebe aquela assinaturazinha... John Williams nos acordes dele na hora da trilha. Nas entrelinhas você vê ali, né? Eu acho muito legal, cara. Como a gente tá falando de nostalgia, eu vou te fazer uma pergunta. O que hoje
as produções de hoje, em termos nerd, de uma forma geral, o que os de hoje precisam aprender com o passado, cara? Olha, Alexandre, é complicado você falar esse tipo de coisa, né? Porque o tempo passa e, né, as coisas vão evoluindo e faz parte do processo da vida e ponto, né? Mas eu acho, assim, uma coisa que não seja uma coisa que chega a me incomodar tanto, mas uma coisa que eu acho que é meio... precisaria ser revisto hoje em dia é a diferenciação de terror e suspense. Sim. Sabe, hoje em dia se confunde muito a questão de suspense com o que é suspense e o que é terror. Uhum. Elas são próximas? São. Mas têm naturezas diferentes. Então, se voltasse a dar uma olhadinha no Hitchcock, Brian De Palma, sabe? Dá uma olhadinha naquilo. Uhum. Você vai ver o que é um suspense. Depois você pensar o que é um terror. Né? E uma questão que também me causa um certo incômodo, isso aí talvez seja porque eu estou ficando velho mesmo. Imagina. É a questão de corte excessivo. Sim. Sabe, você vê alguns filmes que tudo bem que é para imprimir um ritmo de ação, não sei o que lá, tal, né? Mas embaralha a vista, né? Você não consegue se fixar na imagem, ela já mudou e mudou e mudou e mudou. Você, espera um pouquinho, o que eu vi agora há pouco? Sabe, então essa questão dos cortes de edição, e eu acho que são legais, né? Isso a gente está falando também do contexto de filme mais de ação, tal, né? Que é o que eu tenho mais acompanhado, embora hoje em dia eu esteja um pouco mais distante do cinema e da música, eu fique mais na minha caixinha lá de trás, né? Eu assisto ainda filme, é claro, eu gosto do cinema, eu acho que é uma arte especial, porque mexe muito fortemente com a sensação, com o sentimento, né? Mas eu acho que algumas coisas que precisavam ser revistas nesse aspecto. Sim. Né, de tanto cortezinho, tanta ceninha picadinha, tal, não sei o que lá, e você acaba perdendo um pouco das coisas, sabe, noção do contexto geral daquela situação e tudo mais. Né, eu acho que são duas coisas que eu acho que talvez precisasse ser revista, né? E olhar um pouquinho para trás, olha lá para trás, né? Vamos ver como é que se fazia, né, o que a gente pode continuar fazendo, o que tem que ser deixado para trás, porque realmente já não tem mais não existe mais a possibilidade disso no contexto atual, né? Entendi. Você sabe, você falou essa coisa do corte, cinematograficamente falando, né? Essa coisa de embaralhar a vista pro cara, pra produção ter uma desculpa pra economizar em alguns aspectos, né? O cara corta pra dar uma agilidade na cena e no final acaba ficando confusa e a gente... Não é bobo, né? A gente não é mais bobo pra comprar qualquer coisa, assim. Mas teve um filme que eu assisti, e não sei se você já assistiu também, e a gente começa a se apropriar de alguns termos do cinema, até por conta da especificidade técnica que fica em evidência em certas produções. E eu vou falar do filme que chama 1917. Eu não assisti ainda, por que pareça, eu não assisti. Wagner, você vai ter um treco, cara, porque o filme ele é todinho em plano sequência. É como se o cinematografista, o câmera, ficasse acompanhando a trajetória dos dois soldados o tempo todo. E é como se a filmagem fosse feita por 3 pessoas só. Os atores que fazem os soldados e o cinematografista que tá andando terreno afora, explodindo bomba, avião caindo, sem parar, não tem corte. Assim, você percebe, tem às vezes um corte ou outro, quando quando passa de um cenário, você tem passa uma marquise que esconde a passagem do personagem na sua frente, até para ter uma folga, né? Porque é incessante, não para, mas é tão bem feito que você entra na guerra junto com eles, cara. É interessante. Essa questão que você acabou de colocar aí, desse corte que acaba passando desapercebido até, né, às vezes. Você sabe de onde eles foram beber? Oi? Você sabe de onde eles foram beber? Não. De que fonte foi? Hitchcock. Ah, não. Ele faz muito plano Festim Diabólico, ele fez 5 cortes no filme inteiro só, e você não percebe. Você tá de brincadeira. Ele se passa, eu não sei se você assistiu já,
mas ele se passa num apartamento, né? E ali foi cometido um crime, claro, e aí fica aquela tensão para ver se as pessoas vão descobrir, porque tem um professor enfim, uma pessoa ali que eles querem testar para ver se eles... Enfim, tem todo um contexto ali. Então, a câmera vai circulando dentro daquela reunião, né, onde tem as pessoas estão bebendo, comendo, tal, não sei o que lá. E aí, conforme a câmera passa atrás de um dos personagens, aí passa o terno dele, fica escuro, ali teve um corte. E continua a sair do outro lado como se você não tivesse de corte nenhum. Que legal. Então, o decorrer daquela festim diabólico, daquele festim todo, você não percebe praticamente os cortes que teve. Só teve 5 cortes, se não me engano. Meu, isso Tá vendo? isso é uma pintura. Tá vendo? Isso é olhar pro passado e ver o que vale a pena ser quem tava falando aqui agora, né? Exatamente. Nossa, que legal, cara. É que assim, o 1917 ele foi um furor nesse último Oscar. Não sei se você chegou a acompanhar. Ele foi assim, uma das maiores premiações, uma das maiores indicações, um dos filmes mais indicados da academia, né? Levou muita coisa, mas especialmente pela categoria de efeitos especiais. E a gente categoriza os efeitos especiais com a questão da filmagem também, né? Ficou perfeito, cara. Ficou perfeito. Foi mais que merecido. Depois você dá uma assistida que você vai ver essas características bem marcantes na produção. Nossa, é demais, cara. É demais. Você vê o Schofield, que é um dos soldados, e o... esqueci o nome do outro, cara. Mas quem sobra é o Schofield. Ele que puxa a história toda, né? E acompanhar os dois na linha de frente, porque eles precisam levar uma mensagem para um outro batalhão que tá com risco de morrer todo mundo. Mas só tem os dois para resolver isso. Só tem eles. E eles têm que atravessar... Não sei se você lembra... Você assistiu Mulher Maravilha? Sim, sim. Sabe a cena que ela sai da trincheira e ela encara, ela encara os alemães de frente? Aquele lugar que ela tá andando chama Nowhere's Land, né? A terra de ninguém. Terra né? de ninguém, é. E é exatamente o lugar que fica entre as duas frentes, né? Exatamente. E aí ela passa naquilo ali, aquela cena linda dela tomando bala no escudo, o escudo esquentando conforme a pancada da bala, né? O metal fica reluzente com a bala batendo. Eles entram no mesmo front, só que você é o câmera. Você, Wagner, é o câmera o tempo inteiro. Então você fala, cara, que é isso? Vai explodir uma bomba aqui. E gente... são soldados mortos no meio do arame farpado. Como é que fala? São aqueles gears que eles carregam jogado no chão. É barro, é cratera de bomba. É bomba que não explodiu fincada no chão. É coisa de louco. Coisa de louco. É sensacional, cara. É muito interessante, né? Eu ia até falar do Resgate do Soldado Ryan, né, cara? Eu não, pra variar, também não assisti. Eu falei, eu ando meio desligado do cinema. Não, mas assista. Assisto algumas coisas. Assista. Eu assisti esse, tem vários. É. Tem um clássico que eu não me conformo, que eu sei que eu vou acabar chorando muito, acho, sei lá. Que até hoje eu não assisti, é a Lista de Schindler. Eu não assisti, não consegui assistir até hoje. Pego, quase comprei já, falei, não. Vou comprar. Não vou. Aí tá, vou assistir. Não vou. Cara, acho que é não consegui assistir. Uma das melhores atuações do Liam Neeson, cara. Né? O pessoal fala muito bem, é um clássico já também, né? Mas eu não consegui assistir. Eu tenho muita pé atrás. Ô Wagner, uma pergunta. Eu sei que você também é apaixonado por história. Também é muito apaixonado pela sua cidade, por São Paulo. Opa, com certeza. E eu sei que você tem um trabalho, esporadicamente você faz isso, né? E você faz tipo uma espécie de tour na cidade, nos pontos clássicos. Posso até classificar, não sei se é dessa forma que eu posso dizer. São os pontos clássicos da cidade. Pontos interessantes, interesse histórico, né?
Me conta um pouco sobre isso. Esses pontos clássicos têm algum aspecto geek em alguma parte? Me conta aí. Olha, à primeira vista, assim, ó, de início não tem. Eles são realmente pautados na questão da história da cidade ou de elementos artísticos que tem esparramados pela cidade. Sim. Né? Não tem nada especificamente voltado para o universo geek e tal. Agora, uma coisa que eu acho que eu gostaria muito de fazer, um dia, quem sabe eu vou fazer, é relativo ao cinema. Né? Porque eu ainda vivenciei, e você é mais jovem que eu, mas você deve ter pego o finalzinho, talvez, do momento que nós tínhamos uma Cinelândia. Nossa! Né? A gente tinha uma Cinelândia em São Paulo. Né? Se você pegar ali a região, o Largo do Paissandu, a Avenida Ipiranga, a Avenida São João, República, ali tinha muito cinema. E eram aqueles cinemas, assim, espetaculares. Sabe? O Cine Marrocos, por exemplo, que era na Conselheiro Crispiniano, ele era um deslumbre. Era um evento, Não, você não podia entrar no cinema, geralmente, no Arte Palácio, que ainda existe, os prédios ainda existem, né? Mas o cinema já não mais. O Olido, esse existe ainda porque a prefeitura comprou o prédio. Sim. E transformou, e faz ele ainda, o Cine Olido ainda existe como cinema, não um circuito comercial necessariamente, mas existe. Era um cinema que você não podia entrar se você não tivesse de terno, de chapéu. As mulheres tinham que estar com um vestimento adequada, elegantemente vestidas, não sei o que lá. Decoro, né, cara? Tinha todo não era ir no cinema, que nem a gente vai hoje no cinema, né? Tal. Antigamente não. Pipoca cair no chão. Não, outra situação. Imagina. O Cine Marrocos, por exemplo, ele era todo decorado em estilo morisco. Sabe? Então ela tinha aquelas decorações meio árabes, tal, não sei o que lá. O arquiteto famoso, Rino Leve, ele que projetou o Arte Palácio, né? Tinha o Cinemetro. Na Avenida Ipiranga tinha o Ipiranga, o Marabá, que esse ainda funciona, foi recuperado, restaurado, reformado e ainda funciona, acho que é o único que sobrou. Né? Tinha o Cine Windsor na Ipiranga, o Cine República, o Paissandu, que eram 2 salas também, super legal, enfim, que eu cheguei a frequentar. Eu assistia com meu pai, com a minha mãe, eu ainda peguei uma parte legal que passava filmes comerciais do circuito normal, antes eles perder comercial e perder força, aí viraram cine pornô, e depois isso aí começaram a fechar, e alguns são igrejas. O Cinemetro hoje é uma igreja, né? O Paissandu está fechado, o Marrocos foi invadido e destruído, enfim, todos eles fecharam. Cara. É muito triste, eu acho. E eu gostaria, existe até um livro já que fala sobre isso, mas eu queria fazer um trabalho desse estilo que você falou aí, de uma caminhada pelo centro, para passar pela Cinelândia. E ver o que nós perdemos, se não vai estar na hora de a gente começar a pensar em recuperar. Né? Porque os cinemas de shopping são muito legaisinhos, tal, não sei o que lá. A gente hoje em dia vive aquela situação, porque segurança, né? Que a segurança também é relativa, que para você sair, chegar até o shopping, você está na rua, né? E eu gostaria muito de fazer um trabalho nesse sentido, de observar, de conhecer, pelo menos a fachada daqueles que puderem, né? Se tiver algum que a gente possa entrar ainda, mesmo que não mais para assistir um filme, mas para olhar, ver a situação que eles estão, né? E ver se não vale a pena a gente pensar em recuperar. É óbvio que não todos, não, porque era muito cinema que tinha lá no centro, né? Lá o Poltergeist mesmo, o Caçador de Pedras, lá no Comodoro, lá depois da Avenida Duque de Caxias. E em frente dele tinha o Cine Espacial, em frente mesmo. O Cine Espacial é muito interessante, assisti o Império Contra-Ataca lá, acho. Nossa! Ele era uma sala circular. Eu não sei se você conheceu ele. Não, eu fui eu frequentei muito o Marabá. Ele era... Marabá é muito bonito também, né? Ele foi recuperado, ele funciona. Ele ainda tá lá, né? Ele ainda tá lá. Firme e forte. Agora, inclusive, você falou, me veio à memória, puxa vida. Essa coisa da pandemia deve estar devorando o Marabá, né, cara? Porque ele tá na todos eles, né? Mesmo no shopping também tem
essa questão agora. Acho que o cinema, infelizmente, nesse momento é um péssimo momento. Aliás, para a cultura como geral, né? Acho que, além da saúde, é óbvio, né, que está em primeiro lugar aí, né, que Sim. é o que mais está pesando agora. Exatamente. Mas acho que a cultura está muito afetada, né? Tem questão de teatro, questão de cinema, enfim, museus, Sim. né? Que você, como professor de arte, sabe tão bem quanto eu, que já é uma situação complicada constantemente. O Brasil não tem o hábito de valorizar a cultura, muito menos a história. De tudo, né? Isso aí, né? Fica tudo parado, a manutenção de tudo. Imaginando a Pinacoteca lá fechada, né? Enfim, exposições que, por exemplo, lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, né, que está do Egito antigo, que eu queria muito ter ido ver. Não sei se vou conseguir quando voltar, porque de repente acabou o prazo, já tem que devolver as obras para o museu de origem. Enfim, mas voltando para a questão aí do cinema, não, mas é isso aí. Para o mundo geek, né? Eu acho que tem essa questão, o que eu tenho muito interesse e muita vontade é rever esses cinemas, né? E quem sabe aí ver algumas dessas salas ser abertas novamente, né? O Marrocos, por exemplo, que eu acho que devia... que sobrou pouca coisa depois da invasão que teve, sobrou pouquíssima coisa do que ele foi. Ô, Wagner, foi totalmente destruída a sala. Tem um cinema, eu não vou me lembrar o nome agora, mas na esquina da Paulista com a Consolação, que teve uma reinauguração, Belas Artes, né? Reinaugurou, foi um evento, saiu no jornal e tudo mais. Esses dias fui até a casa da minha mãe, passei lá na frente. Tá fechado de novo. Não digo nem pela pandemia. A pandemia é só um... Não. Né? Mas antes disso... acabou o contrato, porque a reabertura dele foi vinculada, não sei se é ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, eu não me recordo agora, que foi o patrocinador, então virou Cine Belas Artes, Banco do Brasil, sabe aquela coisa de ter o nome vinculado à instituição que está... financeiramente amparando algum recurso naquele cinema. Acabou, e o governo federal, nesse novo governo federal que nós temos aí, parece, não quis continuar. Aí ele fecha e está procurando patrocínio novamente. Legal. E se não me engano, que funcionava, esqueci o nome também, dentro do Conjunto Nacional. Também dentro fechou. Do Conjunto Nacional? Eu também fechou por mesmo motivo. Cara. Eu assisti a Nova Esperança dentro do Conjunto Nacional. Uma Nova Esperança eu assisti com a minha mãe. Foi ali que a minha chama nerd nasceu, cara. Foi ali. Legal. Foi ali. Nossa, cara. Nossa, você me fez voltar no tempo agora. Meu Deus, cara. Back to the Future. Muito bom, cara. Ô, Wagner, a sua família também é geek? Ou não? Parcialmente. Eu sou mais, né? Eu sou mais... Como você pode perceber aqui por trás, né? Você tem umas coisas legais ali, cara. Tem o Batman, tem o R2D2. Tem o R2D2, tem o Batman. O Thor ali, pequenininho, que é um Funko. Aqui na parte de baixo são personagens do... Looney Tunes? Do Guerra nas Estrelas. Aqui são Guerra nas Estrelas. Legal. Aí lá tem o Bat-5, o Batmóvel. Enfim, tem um monte de tranqueira aí. Eu sou mais, tá? Agora, meus filhos, eles gostam. Mas não assim. Eles gostam bastante de filme, de cinema. A questão da Disney, por exemplo, eles conhecem os filmes, assistia comigo, reassistia e reassistia. Então, os 3 filhos, a minha neta, gostam também desse aspecto. Mas eles não são fãzão que nem eu. Eu tenho disco de cinema, de trilha sonora, tenho coleção de DVD, tenho as minhas diversões aqui, né? Mas eles gostam, mas não são tanto quanto eu. Sim. Ô Wagner, e tem algumas notícias que já perambularam a internet que cutucam a nostalgia, né? E agora eu vou enveredar pro mundo da animação, dos desenhos animados. Meu Deus! Menino, se prepare. Então, alguns, não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, saiu uma notícia de que existia a possibilidade de se fazer um filme dos Jetsons.
que você acha? Ah, eu ouvi falar. Olha, eu acho legal. A primeiro momento eu acho legal. Só fica sempre aquele receio, né? Será que vai ser tão legal? Porque a gente acaba nunca achando que é legal. O dos Flintstones foi legal, super bacana. Mas não é que nem o desenho, né? Fica forçado, né? O Scooby-Doo. Foi bacana, tal, legal. Mas faltou alguma coisa. Sempre fica essa sensação, talvez porque não tem o sabor que tinha na época, né? A questão talvez não seja da produção em si, seja da gente mesmo que fica sempre se remetendo e comparando com o desenho original, né? Então, eu acho que assim, do ponto de vista até de retomar e relembrar para gerações mais novas, esses filmes são muito legais. Sim. Porque chama a atenção de uma geração que não teve acesso aos Jetsons, por exemplo. Exato. Né? Mas eles vão saber que existe. É baseado num desenho. Que desenho que é esse? Aí vai lá buscar. Eles podem falar, eu quero conhecer, vou ver como é que era. E pode gostar. Opa, olha, legal. Né? Eu acho que tem esse grande valor aí, de trazer de volta alguma coisa que de repente já estava caindo no esquecimento, porque fica restrito a uma geração um pouco mais antiga, não? Eu, por exemplo, né? E aí fica assim, acaba caindo no esquecimento. Mas eu acho que pode se trazer, né? Por mais que o filme de repente não corresponda à expectativa de quem assistia a série durante a semana de manhã antes de ir para a escola, por exemplo. Não é a mesma coisa. Não é, mas traz de volta. Para quem passou por aquilo, vai relembrar. Para quem não passou, vai conhecer. Exato. Então é um ganho. Agora, uma coisa, já que você falou disso aí, uma coisa que eu gostaria muito de ver, muito, era um filme, né, que hoje em dia recurso técnico não falta, é os Herculoides. Nossa! Meus Herculoides, eu fico imaginando os Herculoides assim, como se fosse, sabe? Imagina o cenário disso, cara. Eu imaginou? Meu os Zoc Deus, soltando aqueles raios, ia voando, cruzando. Nossa, meu. Cara, é demais. quase. Nossa, me veio. Meu Deus, você me deu um negócio agora. Meu Deus, por que você foi falar isso? Cara, sabe o que veio na minha cabeça? Um misto de. Como é que fala? Um misto de Elo Perdido com Avatar pra conceber Herculoides, cara. Que isso? Graficamente, os artistas poderiam se divertir, né? Nossa, porque é um universo, como você falou, do Avatar, que não existe e tal, né? Mas ao mesmo tempo você vê, nossa, eu fico imaginando aquelas coisas do Toon, do Igo, o Gloop e o Glip. É demais. E um outro também, já que você abriu a porta aí, vir, vai. É um desenho que muita gente não conhece, não sei nem se você conhece, que passava num programa chamado Banana Split. É Os Cavaleiros da Arábia. Cavaleiros da Arábia. Cara, não sei se você conhece ou não. Ai, cara, não. Eu adorava Os Cavaleiros da Arábia. Era demais. Se passava na Arábia, claro, né? E era uma equipe ali que tinha o Príncipe Turã, a Princesa Nida. Cara, não me é estranho. Aí tinha mais um. Era Hanna-Barbera? Era Hanna-Barbera ou não? Acho que é da Hanna-Barbera também. É da Hanna-Barbera. Tem que ser, né? Tudo que é bom é da Hanna-Barbera nesse período. Eu vi esse desenho, cara, porque, assim, o nome diretamente não. Talvez eu tenha assistido um episódio ou outro. Eu mostrei um cara fazendo assim, ó, com um turbante fazendo assim, do tamanho de uma águia. E ele dava uma águia. Assisti. Nossa, você falou. Tem outro que fazia Koban. E era mágico. O Cavaleiro da Arábia. Tinha os azul, um burrinho que você puxava o rabo e virava um furacãozinho. Nossa, muito legal, muito legal. Muito. Meu Deus, cara. Putz, você começa a falar de nostalgia, nossa, vem tanta coisa na cabeça, cara. Eu me lembro. Eu lembro de um desenho, rapaz. Eu lembro de um desenho, cara, que quando terminava, ele tinha uma musiquinha muito emblemática e aparecia assim, terminava lá com os créditos. E aí aparecia um olhinho num fundo azul. A musiquinha, não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Mas era assim. Nossa!
Putz, era como se fosse um inspetor, era um agente Inspetor secreto. Bugiganga? Não sei, cara. O Bugiganga... Não, o Bugiganga... Não era? Inspector Gadget. Ah, é verdade, não é. Mas eu lembro desse desenho, eu lembro dessa música do desenho, não tô lembrado de onde é, mas eu lembro da música cara, sim. Eu também não lembro. Tinha muita coisa, cara. Nossa, é verdade. Eu nunca Assim, lembrei, eu nunca consegui achar a origem disso. Galera, se vocês souberem, se tiver algum nostálgico aí junto com a gente, souber, coloca aí nos comentários o nome da produção do desenho, que a gente quer saber aqui. Eu e o Wagner, a gente vai ficar sabendo depois. Mas, cara, nossa, tem tanta coisa, cara. Eu tenho meus... Você também tem os seus sonhos de produções live action. Eu queria tanto ver Thundercats também, cara. Queria ver Caverna do Dragão, muito cara. bom. Caverna do Dragão. Aliás, quando teve aquele propaganda de um automóvel há pouco tempo atrás, a primeira coisa que eu falei, gente, vamos fazer. Todo mundo ficou empolgado, né? Eu não acredito. Aí caiu do cavalo. E ficou perfeito, né, cara? Aliás, eu não sei nem que carro que é, mas eu adoro aquele comercial. É lindo. Ele trouxe o que a gente queria. Os figurinos são fiéis, cara. São fiéis. Não, e o Tiamat. O Tiamat, cara. Exatamente. Falei, nossa, o Tiamat. Falei, nossa, a hora que veio o Vingador, então. Que ele vem naquele cavalo dele, que é um cavalo do mal. Aquele cavalo do Vingador é um cavalo do mal, né, gente? E ali vamos combinar que é um errado, né? mal. Que se você pegar a action figure, eu vi isso na última Comic Con, na última CCXP. Tinha lá um diorama do Caverna do Dragão, né? Tá todo mundo lá. E no centro, o Vingador em cima do cavalo. Quem olha o desenho, olha ele voando assim, fala, nossa, que cavalo alado lindo. Mas não é o cavalo que tem a asa. É o Vingador. É meio que ele tem que travar as pernas no cavalo e sustentar ele, cara. Ele tem que se amarrar o cavalo não cair, cara. Você não sabe de nada. O cavalo ele consegue levitar, voar sozinho. Ele não precisa do Vingador. Ele tem poderes. Ele tem poder também. É do mal. Eu falei, aquele cavalo não é só a cara dele que é do mal. Ele é do mal. Ele é 100% mal. Você não percebeu que ele... Olha pra cara do cavalo do Vingador. Ele é um cavalo ruim, gente. Ele é do mal. Vamos combinar. Ai, que legal, cara. Ai, Wagner, que show, cara. Isso aqui é tudo de bom. Tô tomando muito seu tempo, cara. Desculpa. Não, por mim... falando isso aí, não dá como você falar assim, acabou meu tempo. Depende do seu tempo aí, na verdade. Do público e tudo mais, né? Porque a gente vai embora, né? Cara, pô, nostalgia é tudo de bom, cara. Quando você fala dessa coisa da molecada assistir o filme, se inserir nos contextos antigos pelas produções atuais, eu acho isso bárbaro, fantástico, cara. Os próprios Vingadores são essa lição de casa aí, né? Muitos não sabiam da existência de Capitão América, de Homem de Ferro, de muitos personagens, e descobriram no cinema e agora começaram a consumir os quadrinhos, se aprofundar das histórias, né? E começa a gerar um movimento aí, né? Uhum. Eu não conheço quadrinhos. Você gosta, você é do universo dos quadrinhos mesmo, você gosta, né? Eu não sou ligado no universo do quadrinho. Pra mim, a minha referência que eu buscava e busco, né? Dos desenhos que tinha, desses anos 50 a 60. Sim. Inclusive era do Thor, do Hulk, do Capitão América, do Homem de Ferro. Que eles não tinham movimento, assim. Eles só mexia a boquinha, assim, né? Era muito interessante. E, aliás, uma coisa que eu acho uma falha, não, uma afronta que o pessoal que está fazendo os filmes da Marvel não tenha feito um filme do Namor. Mas calma. O Namor eu acho que é uma falta de respeito muito grande. Mas calma, muita calma, porque não é possível. Recuperaram todos. Porque desses desenhos que eu te falei agora, o único que não teve filme foi o Namor. Foi o Namor. Mas ele vai ter. Olha, Wagner, nossa, você falou um negócio que começou até palpitar o coração aqui, cara. Porque teve não sei se você pegou essa brecha no Vingadores Ultimato. Tem uma hora, depois que eles vão lá caçar o Thanos naquele planeta que ele se refugiou,
que o Thor corta a cabeça dele, eles voltam, fica naquela deprê, todo mundo não sabe o que fazer, ninguém conhece ainda a forma de voltar e tudo mais. Tem uma cena que a Viúva Negra tá depressiva lá, conversando com todos em holografia. Você lembra dessa cena? Não me recordo ali. A cena é assim, ela tá ali conversando com a Okoye, com o Rocket Raccoon, com o Máquina de Combate, com a Capitã Marvel, falando de como que tá os setores que eles estão cuidando, né? Tanto aí que nessa cena ela descobre, inclusive, que o Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro, virou justiceiro, né? Ele começou a matar todo mundo por aí pra compensar a perda da família dele depois do estalo do Thanos, né? Mas nessa cena, ela vai perguntando de um a um na holografia como é que tá o setor que você tá cuidando. Aí um vai falando. Quando chega na Okoye, que seria uma das Dora Milaje que cuida de Wakanda, né? Ela fala assim, a gente teve um abalo no meio do Oceano Atlântico. Quem é fã e escutou ela falar aquilo, juntou A com mais B, porque Wakanda é a nação que degladiou contra a Atlântida e morreu gente pra cacete. O que foi esse abalo no meio do oceano? Atlântida, cara. Então, assim, isso foi um... Olha, quem sabe se não viu o namoro aí ainda. Menino, eu tive um treco. Quando eu tava no cinema, quando ela falou isso, eu fiquei... Não é possível. Não, peraí. Não pode ser. Mas será? Não pode. Eu fiquei desse jeito, cara. Eu fiquei pirando. E especula-se, sim, né, que o namoro está dentro dos planos dessa nova fase da Marvel, até porque o Kevin Feige começou o universo cinematográfico de trás pra frente, se for ver, né? As coisas estão se encaixando conforme as fases estão seguindo. Tanto que tem personagens aí que se entrelaçam que nem foram citados e que tiveram aí uma brecha que não foi explicada, principalmente na Guerra Infinita, que foi a primeira parte, né, dos Vingadores. Naquela cena que abre Guerra Infinita, você reparou que o Thanos usa a manopla com uma pedra roxa na cabeça do Thor e tortura ele? E aquela pedra roxa, você lembra que ela é a joia do poder que foi encontrada pelos Guardiões da Galáxia no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, e ela fica guardada em Xandar, o planeta da Tropa Nova. A Tropa Nova, Wagner, meu amigo, pensa na versão Lanterna Verde vezes 400 milhões. É isso, né? Eles são os Lanternas da Marvel. E como é que o Thanos conseguiu aquela joia? Claro, ele foi lá não mostrou isso, né? Ele foi lá em Xandar e arregaçou. E a história, nos quadrinhos, realmente é assim. Ele dizima Xandar inteira, consegue a joia do poder e fica apenas um único sobrevivente de todos da Tropa Nova, que é o Richard Rider. E ele vai até a consciência coletiva em Xandar e absorve todo o conhecimento e o poder de todos os Nova pra ele sozinho. Então ele fica um cara que não sabe brincar, ele fica overpower, né? E ele tá dentro desse contexto também. Então tem pecinhas que foram citadas, não diretamente, mas que estão ali, dando a cara pra futuramente serem produzidas. O próprio Quarteto Fantástico, né, cara? Pô. Sim, pode ser inserido aí, né? O Namor e o Quarteto Fantástico, se vier Namor, tem que ter quarteto. Porque o Namor, ele tem um caso com a Sue Storm, cara. Que barato, né? Então, não dá, sabia, não. cara. Uma coisa tá casada com a outra, então vai vir. Fica tranquilo que vai rolar. Tomara. Vai ser demais, vai ter briga de Pantera Negra contra Namor, Atlântida contra Wakanda. E vai ser bom demais, cara. Nossa senhora, eu fico louco aqui, cara. Vai ser demais, cara. Vai ser demais. Nossa, Wagner, que show, cara. Que delícia, cara. Deixar a gente fica aqui... Vamos conversar, né?
Mas precisa fazer isso sem ser pelo canal também. É isso aí, cara. Vamos manter esse nosso papo aqui. Wagner, só pra gente fechar, eu fiz perguntas para todos os entrevistados, vou fazer para você também. São 2 últimas perguntas. No seu ponto de vista, qual é o futuro do mundo geek? De uma forma geral. Eu acho que assim, é ganhar mais força, mais corpo. Porque com a questão das mídias sociais e com a questão dessa demanda mesmo que existe, né, de extravasar um pouco dessa realidade que é tão crua, tão dura às vezes, né, eu acho que esse universo, a tendência dele é tomar força mesmo, é tomar corpo, né, cada vez mais pessoas se envolverem com uma ou outra vertente. É claro, tem o pessoal que é mais chegado no cinema, né, essa questão toda, outros mais nos quadrinhos, outro é mais enfim, tem várias vertentes aí, né? Eu acho que mas todas elas têm como uma coisa, que é o quê? É a gente sair um pouco desse mundo, dessa realidade que a gente vive. Massacrante. Que acaba sendo, às vezes, muito dura. A gente precisa ter alguma forma de escape, né? Isso aí todo mundo tem que ter. Alguns vão para a questão de cuidar de planta, que eu também gosto, na verdade, mas outros vão para hobbies, enfim, diversas questões. E o mundo geek é uma delas. Né? E você percebe que jovens e pessoas mais de idade também acabam se envolvendo e se interagindo mais também, né? Eu acho que é uma coisa que não, a tendência é aumentar. Ponto. Que legal, cara. Vindo de você, uma pessoa que já viu muita coisa, já interagiu com muita coisa, é engrandecedor, cara, porque você sabe, né? O universo geek foi muito banalizado por muitos anos. Agora, realmente, como você falou, ó, eu posso até dizer que o universo geek deu uma boa guinada. Vai ser até injusto se eu falar assim, mas parte disso, vai. Foi quando o Tony Stark desceu até a sala, o Jarvis não conseguiu falar com ele por um defeito de comunicação, e um cara nas sombras da janela dele se apresenta como Nick Fury, dizendo que ele estava dentro da iniciativa Vingadores. A partir daquele filme, cara, que é isso, cara? Vai ter Vingadores, e olha onde a gente tá, cara. Já vamos pra fase 4, cara, já com todos esses personagens que a gente nem imaginava que seriam. Eu disse injusto porque antes de Homem de Ferro já existia um Blade e existiu um Homem-Aranha do Sam Raimi, que fez lá o Evil Dead, né, que fez o filme de terror lá, o Evil Dead, e antes dele teve X-Men, cara, né? Nossa, X-Men. O pessoal fala muito mal dos filmes, né? Mas eu adoro, eu não tenho a referência dos quadrinhos. Então, eu particularmente adoro os X-Men, os filmes todos. Eu sei que o pessoal que é fã, né, que manja mesmo, tem muita reticência e muita resistência aos filmes. Mas pra mim, que não sou do universo de quadrinhos mesmo, eu adoro. Antes de falar com você, eu tive uma entrevista com a Natália Serpinski lá das Minas Nerds, né? Uma delícia de entrevista, cara. Ela é uma gracinha. E ela comentou, cara, da representatividade das mulheres, e ela lembrou da Aurora Monroe, que é a Tempestade, né, cara? Sim. A Tempestade, muitas vezes, ela é vista como uma sidekick, como se fosse um Robin, né, cara? Mas na hora que o Ciclope não dá conta, quem é que assume o negócio? Ela que vai lá. Ela é uma deusa. Na verdade, eu ainda acho que se você... Eu, né? Que, como eu te falei, não sou dos quadrinhos aí, né? Mas eu ainda acho que ela usa poucos poderes. Exato. Não, ela é nível ômega, cara. Ela controla a força da natureza. Meu Deus do céu. É força mais destrutiva do que um furacão. Se ela quiser fazer um ultra tornado, ela varre o planeta. Ela torra um ali com um raio. E ela fica sempre, solta um raio aqui, um lá, não sei o que lá. Porque ela tem muita consciência, talvez, do poder. Não quer matar as pessoas, ela é uma heroína, né, tal. Agora, mas eu acho que tem hora que fala assim, ela devia
solta tudo, manda ver, né? Ó, ali. Que na verdade acaba acontecendo, pelo que a gente percebe um pouquinho, não assisti ainda o filme novo, só dos X-Men lá, desses mais antigos, né? É a Jean Grey, né? Sim. Ó, velho. Dentro dela a Fênix Negra. Se você. Que ela solta tudo, ela tem as. Né? Então, eu acho assim que nos X-Men, principalmente, você pode ver que o poder da mulher é muito presente. Exatamente. É claro que existe ali, né, o Wolverine e tal, né? O Magneto, o Professor Xavier e tal. Mas se você for ver, as mulheres ali, a Vampira, né? Tudo bem que no filme ela fica meio. A Vampira, né? você tem ideia? A Vampira, nos quadrinhos, olha como ela não sabe brincar, cara. Eu peguei essa frase do Adriano, porque ele falou de um cosplayer que faz umas coisas absurdas que ele não sabe brincar. Coisa assim, perfeição ao extremo, né? Mas olha só como é que é. Se juntasse, vai vendo. Você vê o poder das mulheres no universo geek. E a mística, cara? Nossa senhora, se você juntar, olha só, vai ver, eu ia falar da Vampira, né? A Vampira, nos quadrinhos, ela teve uma desavença com a Capitã Marvel. Elas tiveram uma briga que a Vampira, quando tocou na Capitã, ela absorveu toda a essência da Capitã e deixou ela em coma. A Capitã Marvel. Fodona. Que é a... né? Ela deixou a mulher em coma, pra você ter uma ideia, né? Então você imagina, cara, as mulheres no universo geek, cara, se for falar assim de uma forma geral, as super-heroínas geek, se elas se juntarem pra varrer os homens todos do universo... O negócio fica difícil. Acabou, cara. Ó, tem uma série... Você viu lá no Batman vs Superman, né? Que é, nossa, se não me engano, que aparece a Mulher Maravilha. O que é aquilo? Então, ela que... vai lá salvar, tipo assim, ó, vim salvar vocês, tá? Não acostuma não, mas... Exato. Não é que se fosse ela ali, estavam ferrados. Você quer ver? No meio da batalha lá do Thanos, o Thanos teria morrido na mão da Feiticeira Escarlate. Outra que eu falo assim, viu? É que eu não conheço poder, assim, né? Mas ela é da Marvel, eu acho que é a que eu mais gosto. Pelo pouco que eu vi no filme. Nos filmes, né? Só eu falo, é muito legal, o poder dela, assim, sabe? Eu falei, ela vai acabar com o Thanos agora. Ela controla o caos, cara. O poder dela é o caos. Eu falo, gente... Imagina, ela tem o caos dentro dela, cara. Ela faz o que ela quiser. Tem uma série de quadrinhos, uma saga que chama Dinastia M. E num dos momentos lá de confusão das histórias, a Wanda Maximoff, né, que é a Feiticeira Escarlate, em detrimento junto com os mutantes, ela estava tendo uma desavença com os mutantes. O Thanos precisou se matar para conseguir 6 joias para formar uma manopla, né? E fazer num estalo, depois daquela treta toda, num estalinho, fazer o estalo que ele fez. Ela, como ela controla o caos, ela tem a cena é assim, ela tá no quadrinho, tá? Ela tá em evidência, depois o último quadrinho marca bem na boca dela, e aí ela diz uma frase assim: No more mutants. Ela só fala: Não quero mais mutantes. Ela dizima todo mundo com a palavra, com a frase. E acaba mutante, não existe mais. Ela só: No more mutants, acabou. Assim, simples assim. Aí você fala... É interessante, né, essa questão da mulher. Agora você tá falando, eu tô viajando, né? Eu voltei pros desenhos animados. Aí eu fiquei pensando no papel da mulher. Falei, será que tem, né? Assim, a gente... Porque são desenhos dos anos 60, produzidos nos 60 e passados nos 70, 80, enfim, né? Aí eu volto lá e penso assim, no Scooby-Doo. Meu, se não fosse o cérebro da Velma, não resolvia. Que raio ia ser aquilo? Sabe? E tem de outras gatinhas. Nossa, que estão lá, né? Aí eu falei, aí eu fiquei, poxa vida, não sei o que lá. Aí cheguei onde? Na Princesa e o Cavaleiro. Princesa Safiri. É uma mulher. Mulher. Que não pode se mostrar que é mulher e que tudo gira em torno dela ali. Ela enfrenta e desafia e segue em frente, não sei o que lá, mas é uma mulher. Exato.
né? Que, aliás, um desenho que eu adorava também, junto com o Speed Racer e ela, em termos assim de coisas vindas do universo do mangá aí, né? Que o caminho foi esse, né? Que eu adorava, né? Tanto a Princesa do Cavaleiro quanto o Speed Racer. Quer dizer, então a mulher tá aí, né? Essa questão do empoderamento, na verdade, ela vem caminhando já há algum tempo, né? Talvez não com evidências assim gigantescas, tal, mas você tem a Tara lá nos Herculoides. Nossa, que tá sempre lá do treinador, tá lá, ela batalha, filho. Né? Ela não foge, não fica quietinha, só quietinha, escondidinha, não, tal, né? Aí você vai começa a pensar assim, fala, olha, não é que tá sempre por lá mesmo, né? Você sempre tá por perto, sempre dá força, sempre vai lá. Às vezes não é a protagonista da série, mas se não fosse ela, o negócio não rolava. Por exemplo, o exemplo da Velma. Né? Vai depender disso. O Scooby é super legal, bacana, tal. Mas ele tem condição de resolver algum crime? Nada. O Salsicha tem condição de resolver alguma coisa? Sem chance. Tem o Fred é fortinho e tal, mas, mas o cérebro quem é? É o jogador do futebol americano bobão. É a Velma. Exatamente. Vai lá, filho. Que enquanto isso eu fico aqui, ó. Tá. Que legal, né, cara? É interessante de pensar, né? Ai, velho. Nossa, Wagner, isso que a gente nem tocou no assunto dos animes, né, que você falou, inclusive, de alguns clássicos aí, Princesa do Cavaleiro, Speed Racer. Não falamos do Judoka, nem falamos do Fantomas, né, Pirata do Espaço, um monte de coisa aí. Tem coisa pra falar. Nem falou dos Tokusatsu, né, cara? As séries japonesas, né, do Ultraman, do Spectreman. Nossa. É. Assunto é que não falta, né, Alexandre? Não falta. Mas, não vou tomar mais o seu tempo. A gente já ficou 1 hora aqui, cara. Você percebeu passar 1 hora? Nossa, faz 1 hora já? Faz 1 hora já. Caramba, meu. Passou bem da tua proposta inicial. Acho que você vai ter trabalho aí de ver como é que você vai fazer isso aí pra... Não, vai soltar inteiro, na rede aí, né? Vai inteirão. A galera vai assistir tudinho aqui. Na íntegra. Ai, cara, que delícia de papo, cara. Muito bom mesmo. Ô, Wagner, agora pra fechar, manda a sua mensagem aí pra nossa audiência geek, pra esse dia tão especial que a gente batalhou por tantos anos aí. Olha, eu acho que no geral, em especial nesse dia, né, aproveitar muito, curtir muito esse universo, viajar muito na batatinha aí, porque eu acho que é uma válvula de escape, e a gente está precisando nesse momento, mais do que em outros. Né? Então é curtir filme, série, música, aproveita, cada um na sua casa, claro, pela questão da pandemia, né? Nós temos que ter responsabilidade também, o mundo é cruel às vezes, mas é assim que tem que ser, né? Então cada um tem que ficar no seu cantinho, bonitinho, mas curtir muito esse momento, festejar muito e aproveitar demais. Então, mergulha nas suas séries, mergulha nos seus desenhos animados, nos seus mangás, nos seus quadrinhos, nas suas músicas, enfim, seja lá o que for, curtir muito esse momento. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Nem vou ficar falando muito aqui, que senão vou pagar mico aqui pra audiência, cara. Ai, cara, que legal. Professor Wagner Santos, uma honra, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua nostalgia, por tudo, cara. Obrigado mesmo. Muito obrigado, viu? Sinta-se abraçado por esse nerd aqui. Firmões. É isso aí. Valeu. Até a próxima. E aí, galera? Gostaram, né? Super bacana. Professor Wagner Santos, ele tem muito conhecimento e principalmente sobre as bases da história da cultura geek. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa sequência de entrevistas que nós realizamos agora nesse período aí do Dia do Orgulho Geek. E ficou faltando uma, mas caso a pessoa topar,
Em breve eu trago essa entrevista aqui para vocês também. Vou fazer como um programa extra. Beleza, turma? E ó, como sempre, dá aquela força aqui pro canal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica no like, ativa as notificações e compartilha. E principalmente, comenta aí, galera. Eu sei que tem muita gente aí que também se interessa pelos temas que o professor Wagner abordou. E se quiser comentar, pode mandar as perguntas aí e depois a gente compartilha aí com o professor e a gente atende algumas solicitações. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até mais no nosso próximo vídeo. E feliz Dia do Orgulho Geek. Que a força esteja com vocês. Valar Morgulhos. May the Force be with you. Valeu!